Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminhar. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminhar. Que alegria poder celebrar a nossa festa das tendas nesse final de semana, que a liturgia nos traz essa mensagem tão bonita, essa imagem de Jesus Cristo como nosso pastor. Pastor e porta são as duas imagens que o Evangelho de hoje nos traz. Jesus é o bom pastor, mas é também a porta das ovelhas. Podemos notar que no Antigo Testamento a imagem do pastor era muito forte. Contexto de uma cultura judaica marcado pela agricultura. Nós vemos, por exemplo, a figura de Moisés, que era pastor de ovelhas, foi escolhido por Deus para pastorear o rebanho de Deus, e assim conduzir o seu povo de uma experiência de escravidão para a libertação. Caminharam pelo deserto para chegar à terra prometida. Davi, o pequeno Davi, o menor dos seus irmãos, também era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. E Deus encontrou no coração de Davi uma disponibilidade. Ele foi ungido como rei de Israel e se tornou o grande rei de Israel, mas não um rei que tinha apenas autoridade, mas um rei que defendeu o seu povo com a sua própria vida. Passou de pastor de ovelhas para pastorear o povo de Deus. Amém? Só que Deus esperava que os grandes chefes da nação de Israel, ao longo da história, pudesse ser para o seu povo um pastor. Mas muitas vezes, esses chefes do povo de Israel foram infiéis. E por isso o próprio Deus se apresentou como pastor do seu povo. Vendo a infidelidade dos homens, Deus se apresenta: eu vou pastorear o meu rebanho. Em Isaías 40, a palavra nos traz uma imagem tão bonita de Deus como pastor do seu povo, quando diz assim: como pastor ele apacenta o seu rebanho,
Ele toma os cordeirinhos em seus braços, leva ao colo as ovelhas que amamentam e reúne as dispersas com sua mão. Leva ao colo as ovelhas que amamentam. Aqui é bonito ver, junto da imagem de pastor, uma imagem de mãe, um cuidado feminino, um cuidado materno. Assim é o amor de Deus por cada um de nós. O Senhor é o meu pastor, é Ele quem me conduz, é Ele quem me caminha, é Ele que cuida de cada um de nós. E Deus prometeu ao seu povo que enviaria o pastor, por excelência, seu Filho Jesus Cristo. E é bonito que no Natal, os primeiros a receberem o anúncio do nascimento do Messias foram os pastores. E Jesus vem então, se apresenta como o pastor de Israel. Eu sou o bom pastor, eu sou aquele que dou a vida pelas minhas ovelhas. Diferente do ladrão, porque o que o ladrão faz? Ele tira o que não é dele, ele toma para si, ele usurpa. O bom pastor não, ele não tira, ele dá, ele se oferece. E por isso, a aliança de misericórdia, e os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo sistema de comunicação da Canção Nova, Deus nos convida a essa mesma postura, a sermos pastores para um povo, não tirando o que nos pertence, mas dando a nossa vida, cuidando, assim como nós recebemos de Deus um cuidado, cuidar. Mas eu gostaria, meus queridos irmãos, sobretudo, de caminhar junto com vocês nesse evangelho, olhando para essa imagem que Jesus nos apresenta, quando Ele diz, eu sou a porta. Nós entramos nesse santuário, e aqui é a casa de Deus. Diácono Nelson, obrigado por nos acolher na casa de Deus, na casa do Pai das misericórdias. Eu, quando entrava na procissão de entrada, falei, eu quero ser esse filho, ser acolhido nos braços do Pai. E nós entramos aqui por onde? Pelas portas. E onde estão as portas? Do lado de dentro ou do lado de fora? A porta da nossa casa, a porta de uma igreja fica onde? No limiar. Do lado de dentro ou do lado de fora? Depende de onde a gente vê. E olha só que bonito, não por acaso Jesus se apresenta como porta. Porque Jesus, sendo Deus, se fez homem. Sendo divino, se fez humano. E aí, por isso ele pode ser porta. Mas que porta é essa? A porta entre o céu e a terra. A porta entre Deus e os homens. Jesus está no limiar. Ele assumiu essas duas realidades, a divina e a humana, para ser porta para nós. Portanto, meus queridos, essa mensagem, essa palavra nos traz alegria e esperança, porque Jesus é a porta das ovelhas, Ele é a nossa porta. Por Ele nós podemos chegar até o céu. Por Ele nós encontramos o caminho da salvação. E é bonito que Ele diz, eu sou o caminho, mas é também a porta. Jesus é a porta aberta do paraíso para cada um de nós, e não só isso. Jesus é a porta pela qual Deus vem até nós. Jesus trouxe a divindade aqui na terra. Amém? Isso é maravilhoso, sim ou não? Sim. E eu gosto muito de pensar naquele ladrão, aquele bom ladrão, aquele criminoso ao lado de Jesus na cruz. Quando ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa para mim é uma palavra de esperança, porque se ele teve chance, eu creio que eu também terei. Diga para a pessoa que está do seu lado, se o bom ladrão entrou no paraíso, você também pode entrar. Meus queridos, nesse tempo da Páscoa, a liturgia se refere a Cristo dizendo, Cristo é a nossa Páscoa. E o que significa Páscoa? Passagem. Portanto, Cristo é a nossa passagem. Que passagem é essa? Da morte para a vida, da escravidão para a libertação, da vida passageira para a vida que não passa, da vida que se corrompe para uma vida que é eterna. Cristo é a nossa Páscoa, Ele é a nossa passagem, Ele é a porta pela qual nós podemos e temos que passar para chegar à vida eterna. E no Evangelho Jesus disse, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas e as conduz para fora. Uma primeira finalidade de Jesus como porta é uma porta de saída. Saída da experiência da morte, saída da experiência da escravidão, saída de uma experiência de miséria. Jesus é a porta que se abre, uma porta de libertação.
Nós saímos de uma condição de escravidão do pecado para entrar numa condição de filhos, na liberdade de filhos amados de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero dizer para cada um de vocês, para cada um de nós que estamos aqui, não importa qual seja a situação que nós vivemos, se você hoje vive uma condição de pecado, se você hoje se encontra numa condição de vício, se você se sente preso por causa dos vícios, se você se sente numa condição de depressão, de falta de sentido na sua vida, eu quero dizer para você que há uma esperança e existe uma porta para você sair dessa condição, e Cristo é essa porta. Cristo é a porta aberta para a sua libertação. Cristo é a porta aberta para que você possa sair de uma realidade de pecado, de escravidão, para entrar na liberdade de filho de Deus. Há uma saída, qual seja a situação que você esteja vivendo. Há uma saída, há uma esperança para cada um de nós. Dias atrás eu estive no Talitha Kum, lá em Fortaleza, no Ceará, e fiquei muito tocado pelo testemunho de um jovem chamado Rodrigo. Eu até pedi que ele pudesse compartilhar o seu testemunho, eu consegui transcrevê-lo para trazer aqui para vocês. Por quê? Ele foi convidado para o Talitha Kum, que é um encontro querigmático da Aliança de Misericórdia, e ele dizia assim: olha, eu cheguei realmente sem acreditar, eu me considerava agnóstico, não me importava se existia Deus ou não, eu só vivia a minha vida como um ser, e descobri se Deus existe ou não, ia ser depois da morte. Só que aí, nesse encontro, ele desafiou a Deus e disse para Deus: Deus, se o Senhor existe, então me mostra. Então prova que o Senhor existe. E aí ele foi vivendo aquele final de semana, aquele encontro. Em determinado momento, numa experiência com Nossa Senhora, esse Rodrigo que não acreditava em Deus, que se dizia agnóstico, ele começou a chorar. E ele disse: quando eu tive aquele momento com Nossa Senhora, eu desabei em choro. E foram muitos minutos, acho que chegou perto de 1 hora, de um choro realmente, e de reflexão muito grande. E a partir daquele momento, depois que ele saiu daquela experiência de lágrimas, de encontro com Deus, ele disse: Espírito Santo, eu acredito. Jesus, eu acredito. Eu queria que o Espírito Santo me mostrasse o caminho, porque eu não sei o procedimento da igreja, não sei a hora nem de sentar e levantar na missa. A única coisa que eu sei é o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas depois daquela experiência, ele falou: agora eu quero começar a ler a Bíblia, eu quero conhecer esse caminho, eu quero trilhar esse caminho. O Rodrigo estava nessa condição de incredulidade, de falta de fé. Mas na vida do Rodrigo, como na minha e de cada um de nós, se abriu uma porta de Cristo. Ele é a nossa porta, Ele é a nossa passagem. E aquele jovem que não acreditava, aquele jovem que não cria em Deus, passou a acreditar. E ele quer agora passar por esse caminho. Jesus continua dizendo no Evangelho: e depois de fazer sair todas as ovelhas, aquelas que são suas, ele caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Depois de fazer sair, Jesus é uma porta que nos faz sair. E aqui nos remete a palavra êxodos, em grego ex rodos. Ex, fora, rodos, caminho. Jesus é aquele que nos conduz para fora da nossa miséria, para fora do nosso pecado, para fora da nossa escravidão, para fora dos nossos vícios, para fora da nossa falta de sentido. E Ele reúne as suas ovelhas e caminha à sua frente. E aí aqui, essa é a principal mensagem que hoje eu sinto de trazer para nós como Aliança de Misericórdia. Nós que nesse ano somos impelidos a viver esse tema enxertados em Cristo, permanecer em mim e eu em vós. Queridos irmãos, que o nosso olhar esteja fixo em Cristo, que é nosso bom pastor, a nossa porta, porque Ele caminha à nossa frente. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, eu não estou sozinho. Cristo caminha à nossa frente, Ele é o nosso pastor, é Ele quem nos conduz, como diz o Salmo, é o pastor que me encaminha para águas repousantes. E as ovelhas, ao seguir o pastor, elas não podem se dispersar.
Porque quando o rebanho está unido, ele está protegido. É por isso que o pastor deixa as 99 para buscar a ovelha perdida. Porque as 99 estando juntas, elas estão mais seguras. Se torna alvo fácil do maligno aquele que se isola. Por isso nós precisamos caminhar juntos. Por isso precisamos caminhar juntos, unidos. Olha só que bonito. Aí do êxodo, do caminhar para fora, quando nós caminhamos juntos, nós entramos naquilo que o Papa Francisco nos pede hoje, o sínodo. Sen rodós. Sin, juntos. Rodós, caminho. Fazer esse caminho juntos. Se nós não caminharmos unidos, irmãos, nós nos dispersaremos, nós nos perderemos. Qual é o caminho para nós, família Aliança de Misericórdia? Saber que Cristo está à nossa frente, por isso eu tenho que ter um olhar fixo nele, permanecer nele. Mas quando eu permaneço em Cristo, eu preciso permanecer unido ao meu irmão, porque nós temos que caminhar juntos. Jesus, quando chamou os apóstolos, ele nomeou os apóstolos 2 a 2 e os enviou depois 2 a 2, porque ninguém faz missão sozinho. Porque quando um está cansado, o outro ajuda, quando um se perde, o outro faz reencontrar. Nós precisamos caminhar juntos, unidos. Não queremos fazer a nossa vontade, não queremos fazer os nossos caprichos, queremos ouvir a voz do pastor e seguir essa voz. Mas unidos, cuidando uns dos outros. Esse é o nosso desejo para esse ano. Permanecer no amor de Cristo para colocar em prática esse amor entre nós. Caminhar juntos. Nós precisamos uns dos outros. Nesses 4 anos, nós da presidência, Padre Pedro, Tatiane e eu, recebemos uma grande responsabilidade. E nós não temos condições de carregar esse peso sozinho, senão com cada um de vocês. E eu quero aqui agradecer todas as palavras de motivação, de confirmação, as orações de vocês, porque nós caminhamos juntos, nós nos ajudamos uns aos outros. Obrigado, queridos irmãos. Obrigados por ser presença de Deus na nossa vida. E por fim, o nosso tempo avança e avança rápido. Pela porta nós saímos e pela porta nós entramos. Entramos onde? Na presença de Deus. Jesus é a porta que nos introduz no coração do Pai. E hoje, esses dias eu pensava, se alguém me perguntar onde você mora, eu quero te responder, no coração de Deus. Porque Jesus abriu essa porta para mim. A minha morada é a casa de Deus, é o coração de Deus, é a presença de Deus. Quando foram perguntar para Jesus, mestre, onde moras? Ele disse, vem ver. E Jesus mostrou para eles o caminho do Pai. E esse é o lugar, quando nós passamos por essa porta, nós saímos da escravidão, mas não entramos num outro vazio. Nós entramos na presença do Senhor, nós entramos no coração de Deus. E nessa presença nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos, nós recuperamos as nossas forças para poder caminhar, para poder seguir em frente, para permanecer nessa presença, sair da escravidão e entrar na presença. Porque a presença de Deus é o meu lugar, é o nosso lugar, é a nossa morada. Diz para a pessoa que está do seu lado, o lugar que Jesus preparou para você e deixou uma porta aberta é o coração do Pai. Amém? Por isso não existe ninguém sem casa, sem teto, ainda aqueles que moram na rua. Porque todos aqueles que não têm uma morada aqui na terra têm uma morada preparada no céu. Porque Jesus subiu ao céu para preparar uma casa para nós. E essa casa é o coração de Deus. E por fim, o último movimento que essa palavra nos propõe é uma saída de novo. Mas que saída é essa agora? A saída para a missão. Eu saio da escravidão e entro na presença. Quando estou na presença, me alimento e me fortaleço. E aí Jesus depois diz, ide pelo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Para levar, para ir buscar as ovelhas que estão fora e trazê-las para o coração de Deus. Esses dias a gente partilhou um pouquinho dessa experiência maravilhosa que estamos vivendo em São Paulo. Quando a irmã Meire foi num abrigo ali próximo da Cracolândia encontrar uma pessoa
encontrou uma outra que estava saindo, uma mulher toda produzida, e ela falou assim: onde você vai? Desse jeito, à noite. E essa mulher disse: eu vou me prostituir. Mas ela falou: por quê? Porque o meu marido está preso e eu preciso mandar coisas para ele na cadeia. Aí ela ficou indignada com isso: mas quanto custa a sua noite? Ela falou: R$50. Então a irmã disse: se eu pagar R$50 para você, você não vai? Ela falou: não vou. Ela não tinha nem dinheiro. Uma pessoa doou, ela pagou os R$50 e a mulher voltou. Então ela pensou: se os homens, se as mulheres pagam para usar os corpos uns dos outros, por que nós não podemos pagar para salvar almas? Então começamos junto com os casais, leigos, alguns padres, missionários de vida, a fazer essa missão. Saímos de 2 a 2, em 3, sempre caminhar juntos, sínodo. Vamos juntos nas ruas, abordamos as garotas de programa, os travestis, convidamos para um programa de fé. Os levamos para a nossa casa. Quando eles chegam em casa, tem uma mesa preparada, porque o Senhor prepara para nós uma mesa. E depois de partilhar daquela mesa, nós os levamos diante do Santíssimo Sacramento, oramos por eles. Em março do ano passado, quando nós fizemos essa primeira experiência, nós abordamos uma jovem de 19 anos que se prostituía para pagar a faculdade. Nós começamos a acompanhar e pastorear essa jovem. E em março desse ano ela disse: voltei para minha cidade, não me prostituo mais, estou trabalhando e estou participando da igreja. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Meus queridos, existe uma porta aberta. Essa porta é Cristo. Jesus, ressuscitado, apareceu ferido para os discípulos. O coração de Jesus continua ferido, continua aberto. Eternamente essa porta está aberta para cada um de nós. A palavra nos disse: pelas suas chagas nós somos curados. Andávamos como ovelhas errantes, mas agora encontramos um caminho. Que Deus nos dê essa graça de ter essa certeza que existe uma porta aberta, para que eu possa sair de uma experiência de morte e de pecado e entrar na presença de Deus. Alimentar-me dessa experiência e ir para o mundo, para buscar as ovelhas perdidas, para trazê-las a participar desse banquete, dessa mesa. Porque essa mesa, esse banquete é para todos. As portas das igrejas estão sempre abertas, assim como é o coração de Deus. E Deus quer que essa casa fique cheia. Só que para isso nós precisamos também ser pastor e porta na vida dos irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse refrão e assim terminar esse momento. Nesse momento te convido a pensar nas ovelhas perdidas que você conhece, nas pessoas que de repente caminharam com você e se afastaram, naqueles que precisam voltar. E nesse momento nós já colocamos aqui as nossas preces, já fazemos a oração da Assembleia, intercedendo pelo Papa, que é o nosso pastor, intercedendo pelos bispos, pelos sacerdotes, por toda a igreja, intercedendo pela família Aliança de Misericórdia. Eu quero convidar os meus irmãos sacerdotes e diáconos nesse momento a estender a mão sobre o povo de Deus, esse rebanho que o Senhor nos confia. E nesse momento, irmãos, nós queremos abençoar a cada um de vocês, a vida de cada um de vocês, e proclamar sobre vocês palavras de bênção. Se você se sente escravo, se você se sente numa experiência de morte, uma porta agora se abre para você, e essa porta se chama Cristo. Recebam agora a bênção de Deus. Receba agora a aliança de misericórdia, esse tempo novo. Jesus é a porta, e a porta da misericórdia, é a porta da reconciliação, Ele é a porta do amor, do perdão e da paz. E por isso, Senhor, nós queremos proclamar a Tua graça e a Tua bênção sobre nós. O Senhor é o nosso pastor que caminha à nossa frente. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, obedecer a Tua voz. E nós iremos caminhar juntos. Não caminharemos mais dispersos, porque nós somos um povo sinodal, um povo que caminha juntos. E tudo aquilo que nos divide, tudo aquilo que nos dispersa, caia por terra agora em nome de Jesus. Porque este, Senhor, é o Teu povo. Esta, Senhor, é a Tua família. Nós somos o Teu rebanho. Um só pastor, um só rebanho, um só povo de Deus. Maria.
jamais descansar. O amor que não cansa nem descansa. O amor que não cansa nem descansa.